Olá pessoal, e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre esse livro que eu acabei de ler, que é Um Amor de Gato, escrito pela autora americana Melinda Metz. A primeira edição desse livro foi lançada no Brasil em 2019 pela editora Record, né? E eu gostei bastante da capa, tá muito fofa. Também gostei muito da tradução e da revisão. É um livro que eu não encontrei erros, né, ao longo das páginas, né? Aqueles erros comuns que a gente costuma ver em livro, como ausência de palavras, palavras emendadas, dentre outros. Então é um livro que está muito bem traduzido e muito bem revisado. Ele contém 294 páginas e é um romance, né, que eu vou contar um pouquinho dele aqui para vocês. E agora eu vou resumir a história do livro para vocês e eu vou começar pelos protagonistas. Os protagonistas são três: o gato, que se chama MacGyver, e o casal David e Jamie. Jamie é a dona do gato, ela tem 34 anos, é professora de história e carrega em seu currículo amoroso muitas frustrações e decepções. Quando a mãe dela falece, ela recebe uma herança. E com essa herança, ela resolve mudar de vida. Então ela abandona a sua carreira de professora e muda de estado. Ela sai da Pensilvânia e vai morar na Califórnia. Ela aluga uma casa em um condomínio, né, por um ano. E ela denomina esse ano como o seu ano. Um ano em que ela vai se conhecer melhor e que ela pretende descobrir uma profissão, uma carreira que ela tenha prazer, paixão em exercê-la. Além disso, ela determina que durante esse ano de autoconhecimento, ela não pretende se relacionar com ninguém, né? Como se diz, ela está fora da pista, não quer saber de romance. E o outro protagonista é David, um confeiteiro que está viúvo há 3 anos. Ele tem um cachorro que se chama Catioro e um casal de amigos que está sempre tentando ajudá-lo a conhecer novas mulheres, a ajudá-lo a começar um novo relacionamento, a superar o luto. Porém, David não consegue, né? Ele não está preparado, ele ainda está vivendo luto e não consegue refazer, recomeçar a sua vida amorosa. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o gato MacGyver, que é o grande destaque desse livro, né? Está aqui na capa. E MacGyver é um gato superdotado, né? Porque ele tem a capacidade de perceber o estado de espírito das pessoas pelo faro. Então, né? Usando o faro, farejando, ele consegue saber se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se está na solidão. E foi usando esse seu superpoder que ele percebe que a sua dona, Jamie, está passando por um momento de solidão profunda. E então decide ajudá-la. E ele sabe que quando o ser humano está na solidão, a única solução é encontrar um outro ser humano que esteja na mesma situação e unir os dois formando um casal. A metodologia que MacGyver usa é, né, durante a noite, né, quando ele consegue sair, né, ele procura no condomínio uma pessoa, né, um homem que esteja na mesma solidão que a sua dona. Ao encontrar essa pessoa, né, que nós já sabemos que é o David, ele começa a roubar o objeto do David e colocar na porta, né, da casa da sua dona, né, em cima do tapete, do capacho. E Jamie, né, começa a ficar preocupada, porque todas as manhãs, ao abrir a porta, tem um objeto lá em cima, né, do seu tapete. Aparece meia, cueca, camisa, toalha de rosto. Então, tudo que o gato consegue, né, transportar com a boca, aparece ali, né, no seu tapete. De início, a Jamie fica muito preocupada e apreensiva, porque ela não sabe que é o gato que está fazendo isso, e aqueles objetos aparecendo misteriosamente
ela começa até a supor que possa ser um psicopata, né, que a esteja perseguindo. E o MacGyver, ele começa, né, a ser um cupido não só para a sua dona. Ao caminhar ali pelo condomínio, ele começa, né, a descobrir muitas pessoas que estão sozinhas. Não só a sua dona, não só o David. E ele resolve, né, ajudar todas essas pessoas, né, usando a mesma metodologia. Ele vai roubando objetos, né, dos pares que ele quer formar e colocando na porta, né, um do outro. E que inclusive ele também, né, rouba algumas peças da Jamie e coloca na porta do David, né, como ele levou uma calcinha. Então é assim que esse gato cupido, o MacGyver, quer formar os pares, né? Ele vai vendo quem está só e começa a formar os pares e começa a roubar objeto, né, um do outro, colocando na porta um do outro, né, de quem ele quer formar o par. Jamie e David, né, tiveram um contato prévio antes do MacGyver unir os dois. Eles se encontraram no pet shop, né, onde eles tiveram uma conversa assim muito rápida, e depois eles se encontraram no bar, né, onde tiveram até uma conversa interessante, mas eles não sabiam, né, que eram vizinhos, que moravam no mesmo condomínio. E então, né, cada um seguiu, né, a sua vida. E aí Jane continua preocupada, né, com os objetos que aparecem em sua porta. E principalmente porque ela também escuta relatos de outros vizinhos que estão passando pela mesma situação. Então ela resolve, né, desvendar de vez esse mistério e passa uma noite inteira de plantão na janela, né, vigiando o seu jardim para descobrir quem é que está, né, trazendo esses objetos. Para sua surpresa, ela vê o gato saindo, né, o gato passando pelo jardim, né, indo para a rua. E ela fica surpresa porque ela sempre mantém o gato trancado. Então ela não faz ideia de por onde o gato está fugindo. Ao ver o gato, ela sai, né, para seguir o gato. E o gato entra na casa do David e sai com mais um objeto, né, na boca. E ao se deparar com a dona no meio da rua, ele joga aquele objeto nos pés da dona, como quem diz: toma, é para você. E aí ela lá pega o gato, começa a falar com o gato, né? Fica ali surpresa. E com essa zoada, né? O David, né, sai, né? Vai lá fora conferir o que está acontecendo. E aí eles, né, descobrem que são vizinhos que moram no mesmo condomínio, né? E a partir de então eles começam a ter contato, né? Cada vez mais, né? Eles começam a ter amizade, a criar uma amizade ali, a ter um maior contato. E eles percebem que é o MacGyver que está fazendo isso, que está levando um objeto de uma pessoa a outra, né? E que está levando, né, o do David para ela e vice-versa. E a partir desse momento eles começam a amizade, né? Que eu não vou aqui dar spoiler, né, para vocês, porque aí quem quiser ler o livro, né, não vai perder o entusiasmo da leitura. Mas é assim que esse gatinho cupido, né, vai formando os casais. E agora eu vou dizer o que eu achei desse livro, a minha opinião sobre esta obra. E é um livro bem escrito, tem uma linguagem simples, não faz uso de linguagem rebuscada. Então é um livro de leitura leve e fluida. Tem um estilo bem jovial. Eu acredito que vai agradar bastante aos mais jovens e aos adolescentes que estão começando o seu hábito de leitura. É um livro leve porque ele trata do cotidiano da vida, mas sem trazer grandes reflexões, profundas reflexões. Então, é um livro bem leve também nesse sentido. Apenas 2 pontos que eu não gostei desse livro, né? A minha opinião. A primeira é que demora muito para Jamie e David, né, se encontrarem, começar a amizade e engatar o romance. Então isso só acontece lá já no final do livro. Então a gente fica sentindo assim a falta de ter acompanhado mais, né, os dois enquanto casal, de acompanhar mais a felicidade dos dois. O outro ponto que eu não gostei desse livro não é um defeito do livro, é uma questão de opinião.
né, na minha opinião, o excesso de racionalidade, de inteligência, né, e de sabedoria do gato me incomodou. Me incomodou não que isso não possa acontecer na literatura, né? A gente sabe que na ficção, na literatura, tudo é possível, né? Os animais se comportam como pessoas, objetos, né, adquirem vida, enfim, tudo pode, tudo é possível. Mas o excesso de racionalidade desse gato me incomodou no contexto dessa história. Porque a história desse livro é baseada na vida normal, na vida real da gente, né? No nosso cotidiano, realmente que a gente vive na realidade. A única coisa estranha é esse gato, né? Que é agindo com esse superpoder. E eu acho que ficou fora de foco, assim. Não combinou uma história tão realista com a nossa vida, né? Com a vida, com a realidade. Ter esse gato com esses superpoderes, né? Agindo dessa forma assim tão fantástica. Se fosse um livro todo fantástico, né? Tudo bem, estaria perfeito o gato ali com esse comportamento, né? Mas num livro tão realista, só esse gato, né, agindo de forma fantástica, isso me incomodou um pouco. E eu concluo essa breve resenha dizendo que Um Amor de Gato é um bom livro, né? Mas, de acordo com a minha opinião, não é um livro que eu compraria para tê-lo em casa. Esse aqui é um livro que eu gostaria de pegar emprestado, né? Leria e devolveria. Mas eu recomendo esse livro, né, para os mais jovens e também para aquelas pessoas que estão começando a ter o hábito de leitura, né? Por ser uma leitura bem leve, bem agradável, bem adequada para quem está começando, né, a ler, né, a adquirir esse hábito de leitura mais frequente. E para quem já leu e gostou, né, já deve estar sabendo que esse livro tem uma continuação, né? A Melinda Metz, né, fez a sequência, vou deixar aqui a capa, que é A Vida Secreta de Mac, né, que é o apelido de MacGyver. Então, quem gostou, né, desse aqui, com certeza vai gostar da sua sequência. Então, meu vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Qualquer dúvidas pode deixar no comentário, né? Responderei com muito carinho. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau!